Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada, mergulhar nas fontes sobre Estaol, uma cidade bíblica, né? Fica ali na região da Cefelal. Exato. A fonte principal que a gente está usando é um artigo bem detalhado do site Teológico. Ele investiga, assim, a história, a geografia, várias curiosidades do lugar. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essa trajetória longa e bem complexa de Estaol. Entender a importância dela no mapa antigo, mas também, as conexões com figuras como Sansão, a tribo de Dan. Sim, figuras-chave. Isso. E ver como essa história ecoa desde os tempos bíblicos até, olha só, a refundação no século XX. Então, ok, vamos começar a desembrulhar isso. É uma jornada fascinante, viu? Porque Estaol não é só um nome num mapa antigo. É tipo uma janela para a gente ver a complexa história dos assentamentos, as dinâmicas das tribos. As mudanças políticas também, né? Exatamente, as mudanças geopolíticas ali no antigo Israel. A localização dela, né? Bem na Cefelá, essa área de transição, faz com que a história dela reflita muito as tensões, os movimentos dos povos na fronteira, entre Judá, Dan e os filisteus também. É quase um microcosmo, então. É um ótimo jeito de colocar, quase um estudo de caso em miniatura, assim. Falando na Cefelá, a fonte descreve a região como montanhosa, mas fértil também. O que tornava essa combinação tão estratégica? Além do óbvio da agricultura. Olha, essa dualidade era a chave. Por um lado, o relevo mais alto dava uma vantagem de defesa muito clara, era um ponto natural para observar e se defender de quem vinha da planície costeira. Principalmente os filisteus, imagino. Justamente os filisteus, que eram adversários frequentes dos israelitas, né? Controlar Cefelá significava ter, assim, uma primeira linha de defesa para as montanhas centrais de Judá. Entendi. Tipo um escudo natural. Exato, um escudo. E a fertilidade? Bom, isso garantia a vida ali. A subsistência. Isso permitia agricultura, pastoreio, sustentava a população local. Tornava o lugar viável a longo prazo, entende? Não era só um posto militar avançado. Era um lugar onde se podia viver. Faz sentido. Defesa e sustento. Essa combinação fez da Cefalá e de cidades como Estanol um ponto estratégico e vital. Um prêmio mesmo. E hoje em dia, onde a gente localiza as ruínas ou o local antigo? O artigo sugere ali perto da moderna Beit Shemesh, a oeste de Jerusalém, e ele menciona algo curioso. Até meados do século XX, existiam duas vilas árabes ali, Ishuá e Islim. Uhum. A presença desses nomes árabes, isso sugere alguma coisa sobre a continuidade do local? Exato. A localização provável é essa mesma, perto de Beit Shemesh. E a menção a Ishuá, Islim, é bem relevante sim. Porque, olha, em muitos casos ali no Levante, nomes de vilarejos árabes acabavam preservando, às vezes de forma um pouco distorcida, né? Ecos de nomes bem antigos. Interessante isso. É, sim. Embora os registros específicos dessas vilas, Ishuá e Islim, pareçam ter se perdido ali na Guerra de 1948, a existência delas naquele local reforça a identificação arqueológica da área com a antiga Estaol. E claro, hoje existe um vilarejo israelense moderno chamado Estaol ali perto, né? O nome continua. O que me deixa impressionado é a antiguidade que a fonte aponta. Fala de evidências de atividade humana desde 8.000 anos antes de Cristo. Isso coloca Estaol numa escala de tempo, nossa, é quase vertiginosa. É realmente notável, 8.000 anos antes de Cristo. Pensa nisso. É muito tempo. Coloca Estaol entre os assentamentos mais antigos de toda aquela região. As escavações indicam uma ocupação que foi, assim, praticamente contínua desde esse período neolítico lá atrás até pelo menos o período babilônico, né? Ali pelo século VI a.C. Isso mostra uma resiliência incrível do lugar como ponto de habitação humana. E antes dos israelitas chegarem, a cidade era cananeia, certo? Fundada por povos que já estavam ali. Sim, a presunção é essa, fundada por povos cananeus locais. Provavelmente funcionava como um centro agrícola para os camponeses da região e pela localização talvez já tivesse alguma função de vigilância, né?
A transição para o domínio israelita durante a conquista que está narrada no livro de Josué Sim. parece ter sido relativamente pouco dramática em Estaol e na vizinha Zorá. Como assim? Pouco dramático. O que isso quer dizer? É que o livro de Josué, que detalha muitas batalhas da conquista, né? Ele não descreve um confronto muito grande por essas cidades específicas da CFOA. E isso levou a interpretações. Quais? De que a população local pode ter, talvez, abandonado as cidades antes da chegada dos israelitas, ou, quem sabe, foram dominados rapidamente, sem uma resistência muito longa que merecesse um registro mais detalhado, entende? Entendi. Ou fugiram ou foi rápido demais para virar uma grande história. Exatamente. E aí, depois dessa fase da conquista, vem a divisão das terras. E aqui tem uma dinâmica bem interessante que você mencionou. Sim, a questão das tribos, né? Estal foi dada primeiro para Judá, tá lá em Josué 15:33, mas depois aparece associada à tribo de Dan, em Josué 19:41. Como a gente explica essa aparente transferência? Essa é uma daquelas questões que geram debate, né? E a fonte explora algumas possibilidades. Uma teoria é que a tribo de Dan era, assim, bem numerosa, e o território original deles, talvez mais a oeste ou sul, se mostrou pequeno demais ou talvez difícil de controlar. E Judá tinha terra sobrando. É uma possibilidade. Ao mesmo tempo, Judá recebeu uma área enorme de terra, talvez mais do que conseguia ocupar ou administrar de forma eficaz. Nesse cenário, Judá poderia ter cedido ou permitido que Dan se estabelecesse nessa parte da Cefelá. Um tipo de acordo territorial pragmático entre as tribos. Ou será que Judá simplesmente não tinha como impedir? Pode ser. Poderia ser um acordo ou talvez uma ocupação de fato por Dan numa área que Judá não estava usando muito. Outra teoria que se apoia numa leitura de Josué 19:47. Que fala das dificuldades de Dan? E meio que forçados a buscar refúgio e espaço nessa região montanhosa que pertencia nominalmente a Judá. Então, ou foi cedido ou foi uma necessidade imposta pelas circunstâncias ali da região. Tem mais alguma interpretação? Tem sim, tem uma visão minoritária, menos comum, que não vê necessariamente uma substituição completa, mas talvez uma coexistência. Ah, as duas tribos juntas? Por um período, famílias de ambas as tribos poderiam ter habitado essa cidade de fronteira, como Estaol e Zorá. As fronteiras tribais no mundo antigo, elas nem sempre eram linhas tão rígidas no mapa como a gente pensa hoje, né? Entendo, faz sentido. Mas, independentemente do mecanismo exato, essa dinâmica entre Judá e Dan e Estaol é muito reveladora sobre aquele período, não é? Sem dúvida. Se a gente conecta isso ao contexto maior, percebemos as tensões que existiam na formação de Israel. A necessidade de alocar recursos, terras, a afirmação da identidade de cada tribo. E os desafios práticos, né? De se estabelecer um lugar com outros povos, pressões externas. Exatamente. Mostra um cenário de fronteiras bem fluidas, populações em movimento, e a Cefelá era claramente um ponto focal dessas interações complexas e às vezes conflituosas. E é justamente nessa zona de fronteira, de interação, que surge uma das figuras bíblicas mais famosas, Sansão. A fonte destaca muito a ligação dele com a região. Sim, a conexão é fortíssima. Sansão era da tribo de Dan, né? E a história dele se desenrola justamente nessa área de atrito com os filisteus. O livro de Juízes, lá no capítulo 13, menciona que o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele estava em Maané-Dan. Que ficava onde? Um local descrito como estando entre Zorá e Estaol. Embora não diga que ele morava especificamente em Estaol, ele claramente circulava por ali. Visitava familiares, atuava como líder tribal, guerreiro. Faz sentido, era o território da tribo dele. E o local do sepultamento dele também reforça essa ligação, né? Precisamente. Depois da morte dele, o corpo foi recuperado e sepultado no túmulo do pai, Manoá, e onde ficava? Entre Zorá e Estaol. Isso solidifica a importância simbólica e geográfica dessa pequena área para a história de Sansão e da tribo de Dan. Mas a história de Dan e a questão do território não acaba com Sansão. Mesmo depois dele, a tribo ainda se sentia
apertada na Cefelá. Aparentemente, sim. A narrativa lá em Juízes 18 descreve que os danitas ainda buscavam um lugar para nele morar. Isso indica que a situação na Cefelá não era considerada ideal ou suficiente a longo prazo. E o ponto de partida para essa nova busca por território é significativo. Eles enviaram 5 espiões justamente de onde? De Zorá e Estaol. Então Estaol e Zorá funcionou como uma base para essa missão de expansão. Faz sentido. Exato. Esses espiões viajaram para o norte, encontraram a cidade de Laís, ou Lezém, que é descrita como pacífica, isolada, e voltaram com a notícia. Aí, de Zorá e Estaol, partiram 600 homens armados da tribo de Dan para conquistar Laís. Uma conquista que a fonte descreve como sendo rápida, né? Eles tomaram a cidade, renomearam como Dan e se estabeleceram lá no norte. Sim, esse episódio é crucial. Mostra Estaol e Zorá não só como o lar de Sansão, digamos, mas como trampolim para uma expansão militar importante da tribo. Isso levanta questões importantes sobre as pressões demográficas, as ambições tribais e, claro, as consequências dessa busca por espaço. Que acabou na tomada violenta de uma comunidade que, segundo o texto, vivia tranquila. Exatamente. Vivia de forma segura e tranquila. A localização exata de Laís é um pouco incerta, mas geralmente identificada com Tel Dan, bem ao norte de Israel. Ok. Avançando um pouco mais na linha do tempo, o que acontece com Estaol, depois desse período dos juízes e da expansão danita? Bem, a fonte menciona que já no período da monarquia dividida, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, que governou o reino do sul, Judá, Sim. houve um esforço para fortalecer as defesas. Zorá é listada entre as cidades fortificadas por Roboão, lá em 2 Crônicas 11. E é muito provável, sabe, dada a proximidade e a importância estratégica conjunta, que Estaol também recebeu fortificações nesse período, como parte da defesa da fronteira oeste de Judá. Entendi. E depois? Seguiu o destino de muitas cidades da região com as invasões e tal. Sim, a gente presume que, como outras cidades de Judá, Estaol foi severamente afetada, talvez até abandonada, durante a conquista babilônica e o exílio, no século VI a.C. Mas não desapareceu para sempre, teve um retorno. Teve. Com a volta dos judeus do exílio, com a permissão persa, a região da Cefelá foi repovoada. Neemias menciona habitantes de Zorá e outras cidades da região voltando. É provável que Estaol também tenha sido reocupada. Mas talvez menor do que antes. Sim, talvez nunca tenha recuperado o status ou a população dos tempos áureos. Tornou-se provavelmente um pequeno vilarejo agrícola, um ajuntamento de casas, fazendas, permanecendo assim, talvez com alguma ocupação esparsa, mas contínua por causa da terra fértil, por muitos séculos. Essa ideia de ocupação contínua, mesmo que esparsa, faz sentido pela localização, pelos recursos. E aí a gente chega mais perto da Era Moderna. A fonte volta a mencionar as vilas árabes, Exuá e Islim, existindo ali antes de 1948. Correto. Essas vilas são marcadores importantes da presença humana na área logo antes da fundação do Estado de Israel. Como a gente comentou, a possível perda dos registros delas durante a Guerra de 1948 dificulta saber muito mais sobre elas. Mas a existência delas ali é mais um elo nessa longa cadeia de ocupação do local. E isso nos leva, então, à fundação da Estaol moderna. Sim. Depois da Guerra Árabe-Israelense de 1948, um novo assentamento judaico foi estabelecido na região e recebeu um nome histórico, Estaol. A fundação desse vilarejo fazia parte de um esforço estratégico maior do governo israelense. Qual esforço? Para estabelecer o chamado Corredor de Jerusalém. Era uma faixa de assentamentos que visava garantir uma ligação segura e povoada entre a planície costeira, Tel Aviv, e Jerusalém, que na época estava parcialmente dividida. Entendi. Uma função estratégica de novo. E quem foram os pioneiros dessa nova Estaol? Os primeiros moradores chegaram bem rápido, já em dezembro de 1949. Eram, na maioria, imigrantes judeus recém-chegados do Iêmen,
A tarefa inicial dele estava muito ligada à recuperação da terra, trabalho florestal. Ah, interessante. E aqui o Fundo Nacional Judaico, o JNF, ou KKL em hebraico, conhecido por esse trabalho de reflorestamento e desenvolvimento agrícola em Israel, teve um papel fundamental. Como o JNF atuou ali especificamente? O FNJ apoiou esses primeiros moradores, fornecendo mudas de árvores, conhecimento técnico em silvicultura, ajudando a preparar a terra para a agricultura. O objetivo era duplo: revitalizar a paisagem que talvez estivesse degradada e criar meios de subsistência para os novos habitantes. E o tipo de comunidade? Foi estabelecido como um moshav, que é um tipo de comunidade agrícola cooperativa bem comum em Israel. O vilarejo cresceu ao longo das décadas e recebeu um impulso significativo nos anos 90, com a chegada de umas 100 novas famílias. Então a gente tem essa narrativa que parece um ciclo, né? Um assentamento antigo com importância estratégica, períodos de declínio, abandono, repovoamentos e, finalmente, um renascimento moderno também com propósito estratégico claro. Bem fascinante. Para fechar o ciclo, e o nome, Estaol em hebraico. Qual o significado por trás dele? A fonte diz que não tem consenso, né? É verdade. A etimologia exata é incerta, o que é comum com nomes bíblicos muito antigos. Mas uma das principais hipóteses, segundo o artigo, conecta Estaol a uma raiz hebraica que tem a ver com o verbo perguntar ou consultar. Sha'al, she'al. Isso abre uma possibilidade intrigante. Será que Estaol, em algum período, era conhecida como um lugar onde as pessoas buscavam orientação? Talvez divina, por meio de um oráculo, um sacerdote, um santuário local? Um lugar de consulta. Isso até que se encaixaria bem numa zona de fronteira tensa, né? Onde decisões importantes precisavam ser tomadas. Qual a outra possibilidade que mencionam? Outra sugestão, talvez relacionada, é que o nome venha de uma palavra que significa petição ou súplica. As duas ideias, consulta e petição, evocam essa atmosfera de busca por ajuda, por direção. É especulativo, claro, mas é interessante pensar como o próprio nome poderia refletir a função ou a percepção do lugar para os habitantes antigos. Um lugar para buscar respostas ou auxílio divino no meio dos desafios ali da fronteira. Exatamente, os nomes de lugares antigos são como pequenas cápsulas do tempo, sabe? Mesmo quando o significado preciso se perdeu ou é debatido, eles convidam a gente a refletir sobre a mentalidade, as crenças, as funções daquele local. A possibilidade de Estaol ser um lugar de perguntar adiciona mais uma camada, né? Cultural, religiosa, a sua história já tão rica em estratégia e questões tribais. Fazendo uma recapitulação rápida, então. A gente explorou as raízes incrivelmente antigas de Estaol, lá de 8.000 anos antes de Cristo, a posição-chave dela na Cefelá, o papel complexo nas dinâmicas entre Judá e Dan. A relação tensa ali. A forte conexão com Sansão, claro, a função como ponto de partida para a expansão da Danita e, finalmente, esse ciclo de abandono e renascimento no século XX, já inserido na história moderna de Israel. Uma trajetória longa, cheia de reviravoltas mesmo. Talvez, assim, como um pensamento final para deixar com quem nos ouve, a história de Estaol com esses ciclos de assentamento, deslocamento, conflitos de fronteira e reassentamento, tanto nos tempos bíblicos quanto nos modernos, é um microcosmo poderoso. Sim, muito. Ela convida a gente a refletir sobre como esses padrões de ocupação, identidade, disputa por espaço se repetem, né? Em diferentes regiões e épocas. A necessidade ou o desejo por território que a gente vê tão forte na história da tribo de Dan saindo de Estaol para conquistar Laís, de que maneiras essa força motriz continua a moldar eventos, a gerar conflitos e a forjar identidades coletivas pelo mundo, ontem e hoje. É uma questão que ressoa muito além das colinas da Cefelá, com certeza.